Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. Meu nome é Luiz Cláudio Zenoni e sou anfitrião do canal. O tema de hoje é SEO estratégico, desvendando os segredos da ascensão digital. Bom, antes de nós entrarmos especificamente nesse assunto, como eu sempre faço, durante esse projeto Mentoria, lembrando que esse projeto Mentoria não se restringe apenas ao nosso podcast, cada vez mais nós estamos abrindo esse projeto, trazendo novas ferramentas para que seja possível chegar até os empresários, estudantes e levando reflexões, ideias, estratégias que possam contribuir para o desenvolvimento empresarial e também o desenvolvimento pessoal. Mas antes de nós entrarmos definitivamente nesse assunto, é importante lembrar que nós estamos apresentando ao longo desta temporada, onde o foco é o marketing em ambientes digitais, nós estamos trazendo alguns conceitos, algumas ideias, algumas estratégias que podem e devem ser utilizadas, sempre mostrando o lado do cuidado, do planejamento, do estudo, mas que podem ser implantadas nas organizações. Falamos anteriormente da importância do marketing de conteúdo e esse conteúdo interativo. Falamos também da importância da customização, da personalização, ou seja, chegar próximo ao consumidor, levando não só informação, mas levando produtos, serviços, ideias mais ajustadas às necessidades, aos desejos do consumidor, usando para isso os meios digitais. Também, no nosso último encontro, nós falamos um pouquinho sobre a visão do marketing em ambientes digitais. Não é uma visão restrita em uma atividade de comunicação, porque o ambiente digital possibilita apresentar diversos produtos e serviços e também dá para desenvolver uma série de ações de comercialização e distribuição, ou seja, o digital pode ser um ponto de venda, pode ser um produto e pode ser um meio de comunicação. E nós estamos trabalhando sempre nessas três possibilidades que o digital oferece e que também o marketing se aproxima destas ferramentas digitais para ampliar o seu leque de atuação, mas também o digital contribui significativamente para o desenvolvimento das organizações. Então, há uma via de mão dupla, né? O digital contribui muito para o desenvolvimento das empresas e assim como também leva valor para o mercado, né? Para os consumidores, para os compradores, para os formadores de opinião, enfim, é uma via de mão dupla. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta extremamente importante, que é o SEO, né? Que é um mecanismo de pesquisa, um mecanismo de busca. Nós vamos falar sobre o SEO estratégico, né? Tentando dar uma visão estratégica a esta ferramenta. Todo mundo, né, já se tornou comum quando nós precisamos de um produto, quando nós precisamos de um serviço, quando queremos saber sobre a localização de alguma empresa, quando queremos saber como funciona um determinado dispositivo, ou seja, no nosso dia a dia, o Google, que é um mecanismo de busca, já se tornou parte integrante da nossa vida. Todo mundo
né? Diz, olha, procura no Google que ele te responde. E é fato, né? Se nós soubermos fazer a pesquisa, se soubermos fazer a pergunta de uma maneira adequada, de uma maneira correta, o Google, e junto com outros mecanismos de busca, se torna uma ferramenta extremamente importante para o nosso dia a dia. Então, se nós queremos comprar uma geladeira, vamos lá no Google e ele vai poder te oferecer uma série de informações, desde os tipos de geladeira que existem no mercado, os preços praticados pelas empresas que comercializam, os diferenciais dos fabricantes, dá para apresentar os valores agregados que o produto pode oferecer para o consumidor, dá para saber aonde adquirir, como adquirir, enfim. O Google hoje ele te apresenta uma série de informações para quem vai comprar um produto. Quem ainda não sabe o que comprar, ainda está buscando uma necessidade, o Google também colabora, né? Esse mecanismo de busca, e nós estamos falando do Google por ser uma ferramenta mais fácil de visualizar no que diz respeito a um mecanismo de busca. Então, quando nós ainda não sabemos exatamente o que precisamos, também vamos lá no Google e colocamos a nossa necessidade, colocamos o nosso desejo, e ele oferece um conjunto de opções para que seja possível a pessoa identificar melhor aquilo que possa contribuir para a sua necessidade e para o seu desejo. Enfim, o céu é o limite em relação a estes mecanismos de busca, que sempre trazem um conjunto de opções importantes. E a ideia é que entre estas opções que são oferecidas pelo mecanismo de busca, em função da sua pesquisa, em função da pesquisa do consumidor, do comprador, que nesse processo a sua empresa, a sua marca, o seu produto, a sua ideia, o seu serviço possa aparecer como sendo uma referência importante, né? Como sendo uma opção dentro, né, de um leque enorme de possibilidades. Então, hoje, o grande desafio das organizações é que sua marca, o seu produto, enfim, as suas ideias, elas apareçam no mecanismo de busca em uma ordem que seja possível o consumidor acessar, né? Porque aparecem muitas informações. Então, se a sua marca, né, se o seu produto não aparece na relação entre as 10, 15 empresas, né, naquele mecanismo de busca, provavelmente o consumidor ou ele já encontrou alguém que possa contribuir com a sua necessidade, ou ele vai acabar desistindo, porque hoje o consumidor ele busca facilidade, ele busca rapidez nas pesquisas. Então ele vai começar a pesquisar algo diferente, né? E a sua empresa perdeu a chance de se conectar com essa pessoa, com esse usuário, com esse potencial cliente. E também é importante dizer que passando várias páginas ali da tela do seu computador, do seu notebook, do seu celular, do seu tablet, vai ficando cada vez mais difícil a sua empresa se destacar no meio de tantas possibilidades. Então, o trabalho que hoje é feito pelo SEO tem que garantir que a sua empresa esteja nas primeiras opções quando se vai buscar um determinado assunto. Então, se a minha empresa, pegando o exemplo de geladeira, se eu vendo geladeira, se a pessoa coloca informações do tipo procura uma geladeira, o que é uma geladeira, para que serve uma geladeira, onde eu vou comprar uma geladeira, quais as melhores geladeiras que existem no mercado, quais os diferenciais que as geladeiras apresentam, ou seja, posso fazer um conjunto de informações e todas elas têm que aparecer a sua empresa em destaque, né? Se apresentar como uma das primeiras opções que esse consumidor vai acessar. E é claro que depois os títulos, as tags, né, que se apresentam no mecanismo de busca também tem que chamar a atenção.
Então, não adianta nada a sua empresa, a sua marca, o seu produto apareça lá como prioridade no mecanismo de busca, como uma das melhores opções, se não chamar a atenção aquele link, né, que aparece e onde você vai clicar e vai acessar o site da empresa, você vai acessar um conjunto de informações que estão relacionadas àquele assunto da procura. Então, é um trabalho estratégico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sem dúvida alguma, como esses mecanismos de busca hoje, em algum momento do processo de decisão de compra, sempre o consumidor vai buscar, né? Muitas vezes, no início de um processo de decisão de compra, o consumidor já busca lá no Google uma informação importante para que ele possa identificar se aquela oferta atende à necessidade dele. Muitas vezes não aparece no primeiro momento, mas em algum momento, na hora que ele vai comparar com concorrentes, onde ele vai buscar se existe alguma reclamação, algum ponto negativo daquela marca no mercado, enfim, em algum momento do processo de decisão de compra, sem dúvida alguma, esses mecanismos de busca se tornam importantes e se tornam presentes. Muitas vezes, até em todo o processo de decisão de compra, ele é feito através, né, desse mecanismo. Então, é algo extremamente importante, onde as empresas precisam tomar todo o cuidado e ter toda a atenção em relação à sua utilização. Então, o SEO é um conjunto de técnicas e estratégias utilizadas para otimizar um site, ou seja, deixar ele visível, deixar ele em prioridade, como as primeiras opções que possam ser apresentadas para o usuário. Então, pode ser para otimizar um site ou uma página da web, com o objetivo de melhorar o seu posicionamento, né, a sua posição ali na busca, e os resultados se tornarem mais orgânicos dentro dos motores de busca, né, que são esses SEOs, como o Google, né? Aqui o texto mostra o Google como uma das principais ferramentas desse mecanismo de busca. E aqui o texto traz uma coisa importante, né? Porque se você trabalhar direitinho o seu site, se você trabalhar direitinho o seu blog, enfim, se você na internet trabalhar as mensagens de forma adequada, sem dúvida alguma, aumentará a chance que a sua empresa, a sua marca, o seu produto apareça como prioridade nesses mecanismos de busca. Então, nós vamos oferecer aqui para vocês algumas dicas de como fazer isso, né? De como eu posso ter visibilidade, né? Onde eu posso ter aparecer o meu produto, a minha marca, a minha empresa como algo nas primeiras colocações nesse mecanismo de busca. É claro que nós vamos apresentar aqui apenas algumas opções. Evidentemente, existem outros elementos que se deve tomar cuidado e que se deve utilizar para que você tenha uma eficiência maior e uma eficácia maior utilizando como aliado esse mecanismo de busca, né? Então, vamos colocar aqui algumas possibilidades. Este não é apenas um conjunto de práticas, mas uma ciência dinâmica que exige adaptação contínua às mudanças nos algoritmos e na preferência dos consumidores. Então, o texto está dizendo aqui que é necessário que a empresa esteja atenta às novas formas de pesquisa por parte do consumidor. Quer dizer, é fundamental saber quais são as palavras-chave que esse consumidor está buscando. De repente, hoje em dia, esse consumidor, como eu peguei o exemplo da geladeira, vou continuar nele, de repente o consumidor não está mais procurando geladeira ou a palavra geladeira não é mais tão utilizada na hora de buscar uma solução para congelar o seu alimento, para conservar o seu alimento, né, para ter a possibilidade de ter esse equipamento em sua casa, em sua residência. Pode ser que uma outra palavra comece a ser utilizada na hora de buscar esse produto. Talvez
não se procure num primeiro momento a palavra geladeira, procura algo para conservar o alimento, né? E a sua geladeira tem que aparecer, a sua empresa tem que aparecer nessa possibilidade, nessa pesquisa que esse usuário venha realizar. Então, é importante, como o texto está dizendo, que nós temos que entender, primeiro, a dinâmica do consumidor, né? Entender quais são as linguagens que ele está utilizando para acessar uma determinada necessidade, um desejo específico, e também o texto coloca a importância de você acompanhar os algoritmos de cada mecanismo de busca. Então, o Google, por exemplo, como foi citado, ele tem um algoritmo, né? Ele vai dar esse destaque a partir de um conjunto de elementos, e que isso é dinâmico também. Muitas vezes, sem falar nada para o mercado, esses mecanismos de busca, eles mudam o seu algoritmo, né? Muitas vezes, empresas que são colocadas em prioridades são aquelas que são muito acessadas no site, aquelas que são muito referenciadas nas páginas das redes sociais, enfim, dos aplicativos, enfim, das mensagens que aparecem. Muitas vezes o algoritmo leva em consideração a qualidade da imagem, se tem uma certa quantidade de texto, se tem uma certa quantidade de palavras específicas dentro de um determinado assunto, se tem boas referências em relação à sua própria página, se aparece referências de pessoas famosas, de pessoas que tenham representatividade, se sites são indicados, né? Outros sites indicam a sua empresa, se fazem referência ao seu link, enfim, todo esse conjunto de elementos que o algoritmo analisa vai colocando a sua empresa num ranqueamento, né? Num certo nível de ranqueamento. Agora, evidentemente que esses mecanismos de busca, quando percebem que a sua empresa, a sua agência já identificou como o algoritmo trabalha, muitas vezes ela muda, né? Isso é dinâmico, muitas vezes por conta de mudanças de mercado, os mecanismos de busca percebem que certos elementos que compõem o algoritmo já não são mais importantes, não são mais suficientes para diferenciar, porque o mecanismo de busca ele quer colocar a melhor opção para o usuário, né? Porque isso vai melhorando também a visão do mecanismo de busca, né? Então, se uma empresa que não é tão conhecida, que é questionada, aparece como prioridade no mecanismo de busca, vai quebrando a credibilidade destas empresas, né? Então, o Google, por exemplo, ele se preocupa se esse ranqueamento está oferecendo a melhor opção, né, para o consumidor. É claro que também o Google, como sendo uma ferramenta comercial, né, uma empresa que precisa ganhar dinheiro, é claro que existem também os links, né, as mensagens que são orgânicas, ou seja, são colocadas ali por conta de um ranqueamento vindo de um algoritmo, mas também nós podemos perceber ali naquela página do Google as ofertas, né, de um material que não é orgânico, que é comercial, ou seja, são publicidades pagas, propagandas pagas, né, junto quando você procura uma determinada informação. Então, quando nós acessamos o Google, tem uma parte ali que é orgânica, que é a partir do algoritmo, e tem uma parte que é um link patrocinado, que é uma publicidade, que é uma propaganda. E funciona da mesma maneira. Quando você digita lá a palavra geladeira, vai aparecer no orgânico as melhores opções dentro do assunto que você colocou, e também ali ao lado, né, de um ponto de vista comercial, vai aparecer opções de empresas que estão oferecendo o produto. Então, o consumidor tem a chance de acessar um material, né, um link orgânico, e também acessar alguma informação, um link comercial, né? E ele pode, inclusive, fazer comparações, e isso, sem dúvida alguma, agrega muito valor. Mas volto a dizer
que os dois lados ali, né, o consumidor, ele tem que saber fazer a pergunta adequada, porque ele, se não consegue, começa a vir uma série de informações e ofertas que não tem a ver com a necessidade dele, e também, do outro lado, a empresa tem que se preocupar em saber quais são as perguntas que estão sendo feitas de uma maneira geral pelo mercado para que ele possa ser até proativo em oferecer algo que esteja mais adequado a esse consumidor. Então, a união, a aproximação desses dois, né, das empresas e dos consumidores através do mecanismo de busca, vem possibilitando um aumento significativo na eficiência e na eficácia das estratégias organizacionais. A otimização, então, desses mecanismos envolve diversas práticas, incluindo escolhas de palavra-chave. Então, quando você está criando o seu site, você está criando um documento digital, quando você está criando um blog, né? Tudo isso que você está colocando na internet, se você coloca palavras-chave que são palavras que as pessoas estão buscando no mecanismo de busca, e a quantidade dessas palavras-chave vai possibilitando que a sua empresa possa estar melhor ranqueada nesse mecanismo de busca. Então, por exemplo, eu tenho como uma especialidade o CRM. Então, eu tenho livros publicados de CRM, eu tenho artigos voltados a CRM, eu tenho trabalhos de consultoria, eu tenho o próprio podcast que fala muito sobre CRM. Então, o meu nome vai sendo vinculado a esse conceito de CRM. E é claro que eu preciso verificar quais são as palavras-chave que envolvem esse conceito de CRM. De repente, CRM estratégico, CRM colaborativo, eCRM, que é o CRM sendo praticado nos meios digitais. E é claro que quando eu incorporo nesse conjunto de materiais que tenho sobre esse assunto e eu coloco essas palavras-chave, aumenta a chance do meu nome, né, do meu serviço, do meu trabalho, aparecer no mecanismo de busca, porque a pessoa fala, puxa, eu queria saber o que é CRM colaborativo. E aí, no ranqueamento, no orgânico, vai aparecer o meu nome, né, o meu trabalho, a minha empresa, o meu podcast, enfim, vai aparecer como opção de consulta, né, de verificação por parte desse usuário. Se eu quero colocar e reforçar isso, né, do ponto de vista de comercial, do ponto de vista de melhorar a minha performance no mercado, eu posso também patrocinar, fazer um link, uma publicidade, né, paga, e quando a pessoa realizar a mesma pesquisa, apareça essa publicidade em destaque na página do Google. Né? Então, esse usuário vai olhar, opa, peraí, tem alguém aí que fala sobre esse assunto, mas também tem uma empresa, né, aqui apresentando uma publicidade paga falando sobre esse assunto também. E o consumidor, então, ele pode acessar as duas bases de informações e verificar quais são aquelas, né, empresas que podem melhor saciar a sua necessidade, atender os seus desejos e assim por diante. Então, essa otimização dos mecanismos envolve diversas práticas, incluindo escolhas de palavras-chave que sejam relevantes, criação de conteúdo de qualidade, evidentemente, né? Otimização das metas tags, que são essas palavras-chave, né? Onde você, quando coloca uma busca, faz uma pesquisa, aparece aquela palavra, né, sublinhada, e para que você possa acessar o conteúdo. Melhoria da velocidade do carregamento do site, criação de links internos e externos, né, colocando pessoas que são pessoas de referência, né? Então, todos esse conjunto de informações que você vai colocando no seu site, no seu material digital, ele vai possibilitando que a sua empresa esteja melhor ranqueada. Evidentemente que quanto mais pessoas acessarem o seu site, acessar a sua página, falar bem, comentar,
os mecanismos, né, que estão trabalhando o algoritmo vão dando visibilidade à sua informação, né? Seja essa informação para vender produto ou até mesmo simplesmente para posicionar a sua empresa no mercado. Não necessariamente esses mecanismos de busca estão sempre oferecendo opções de compra. Muitas vezes, elementos, né, conteúdo informativo que colaboram para o posicionamento da sua marca no mercado, a segmentação da sua marca e assim sucessivamente. Então, as estratégias de marketing associadas a esse conjunto de informações, ou seja, palavras-chave, tags, velocidade do seu material, qualidade do seu material, né, veracidade, né, confiança, credibilidade que você apresenta, todos esses elementos vão melhorando a sua performance, né, em relação a este ranqueamento. O objetivo final, então, desses mecanismos de busca, como eu disse, é aumentar a visibilidade, né, e, consequentemente, a sua empresa ter uma chance maior de ser escolhida, de ser analisada, né, dentro desse processo de decisão de compra. Falamos, né, claro, né, sobre esse elemento orgânico, essa parte do mecanismo de busca que é orgânico, e também aquelas possibilidades, né, que aparecem de fazer publicidade paga. E isso contribui, sem dúvida alguma, para gerar leads, para melhorar o funil de vendas da sua empresa, e é um aliado importante. É claro que não podemos deixar de dizer que a internet apresenta não só coisas boas, como coisas ruins da sua empresa. Então, se a sua empresa também tem muita gente falando mal do seu produto, criticando, né, colocando isso em sites de reclamações, e isso também vai aparecer. Então, quando você colocar uma pesquisa, a sua empresa pode ser ranqueada, né? Tanto dos pontos positivos que ela apresenta, quanto dos pontos que são negativos. Então, tem que se tomar cuidado também para que a empresa tome cuidado com a reputação da sua marca, com a reputação do seu produto, porque esses mecanismos de busca, eles trazem, né, a quantidade de repetições, né, de que o algoritmo apresenta, e tanto coisas boas quanto coisas ruins. Então, é importante, né, que a empresa tenha uma preocupação em relação à sua reputação. Algumas estratégias incluem pesquisas de palavras-chave, como nós já dissemos, criação de qualidade, esses link building, né, que são vários links dentro do seu próprio site, do seu próprio material. Além disso, aspectos relacionados à experiência do usuário, aspectos técnicos, presença nas redes sociais, análise de dados, enfim, a possibilidade de segurança que você dá, né, isso, a credibilidade que você oferece para o seu usuário, de você acessar uma página segura e dar destaque a isso, isso vai melhorando esse ranqueamento, e essas práticas interconectadas. Ou seja, não adianta você só ficar lá pensando em ter um conteúdo de qualidade se você não cuidar das palavras-chave. Não adianta você cuidar das palavras-chave se também você não colocar um cuidado em aspectos técnicos do site, né? A característica do site, como as palavras são colocadas, cores, imagens. Se você também não cuidar da aspectos do relacionamento com o cliente, ou seja, de você ter canais para que essa pessoa possa fazer uma pergunta, para que essas pessoas possam pedir uma opinião, uma sugestão, enfim, tem que ter canais de relacionamento. Então, todo esse conjunto sendo tratado de forma integrada, possibilita que os resultados do mecanismo de busca se tornem mais eficientes no que diz respeito à busca que está sendo realizada. Então, essas estratégias
são interdependentes e devem ser aplicadas de maneira integrada para obter melhores resultados em termos de classificação. É importante notar que esses mecanismos de pesquisa, eles são, como eu disse no início, um processo contínuo que os resultados podem levar algum tempo para se manifestar, né? Muitas vezes você cria uma expectativa que se você montar um site, se você montar um conteúdo adequado, com imagens, com texto, com informações que agreguem valor, se você se criar canais de relacionamentos adequados, isso vai de uma hora para outra, né, acontecer, né? E muitas vezes isso leva tempo, né, para que as pessoas comecem a acessar, comecem a entender aquilo que você está oferecendo como algo diferenciado, né? Então, isso às vezes pode levar um certo tempo e que causa uma certa frustração, né? Faz com que as empresas muitas vezes abandonem esse mecanismo de busca, né? Esqueçam desse mecanismo de busca, achando que nunca vão conseguir ter um bom ranqueamento. Mas é a sequência, né? O quanto você consegue ser resiliente no sentido de testando, verificando quais foram as ações que tiveram uma melhor adesão, vai melhorando, vai conversando com o consumidor, com o usuário, para saber o que ele está buscando, como que ele está buscando, enfim, quais são as palavras-chave que ele está apresentando ali na hora de fazer uma pesquisa, e você vai criando material que possa ser ajustado a tudo isso. Então, às vezes, pode levar tempo, né? É um trabalho contínuo, integrado, também tem que ter uma relação muito importante entre todas essas ações que você está desenvolvendo com as demais ações organizacionais, ou seja, que tem que ter afinidade com a propaganda nos meios de comunicação em massa, tem que estar integrado também às ações de um ponto de venda, enfim, esse conjunto de ações integradas vai dando credibilidade, vai dando uma visão holística da sua empresa, né, por parte do mercado. E isso vai fazendo com que as pessoas, muitas vezes, deixam de procurar na palavra-chave um determinado produto e colocam a sua marca, né? Então, ao invés de falar, olha, eu estou procurando geladeira, eu coloco lá, estou procurando uma Brastemp, né? E quando a empresa atinge esse status, né, dentro de um mecanismo de busca, isso é um fruto de muito trabalho e fruto que o trabalho vem sendo feito de uma maneira adequada. E, então, esse é um trabalho contínuo e que deve ser feito, obviamente, por profissionais qualificados, que conhecem esse mecanismo de busca e podem ajudar a empresa, que muitas vezes não tem muita habilidade para trabalhar com isso, pode ajudar a dar os primeiros passos, né, no sentido de desenvolvimento de uma estratégia. Então, a ideia hoje era falar sobre isso, né, claro, como sempre eu falo ao longo do nosso projeto de podcast, nós colocamos apenas uma balinha ali, né, para que vocês possam se interessar, para que vocês possam verificar a abrangência, a dificuldade de se implantar essas estratégias dentro do marketing em ambiente digital, e cada ponto que foi colocado aqui merece um trabalho mais profundo em termos de pesquisa, de estudo, de análise. Eu sempre digo que não devemos abrir mão do meio acadêmico, né, para fazer pesquisas de autores que são consagrados, que tratam desse assunto de uma maneira profissional, que pesquisam, que estudam, que analisam os aspectos positivos e negativos de uma determinada estratégia. Aqui, ao longo desse tempo que nós temos, tentamos apresentar os pontos positivos e alguns pontos que merecem cuidado, mas é claro que não é suficiente esse podcast para você poder ter uma ideia e sair implantando, né? Só um ponto de partida, né? E para quem está desenvolvendo e está sentindo alguma dificuldade, né, para que os resultados apareçam, possa identificar talvez um possível problema em relação à sua estratégia, à sua aplicabilidade.
Então, esse é o nosso propósito, né? De verificar que esses mecanismos de busca pode ser visto como uma visão, a partir de uma ideia estratégica e mostrar, né, quais são os pontos que devem ser tratados para tornar a ação mais eficiente e eficaz. Peço mais uma vez que vocês possam curtir o nosso canal, possam compartilhar para outras pessoas. Isso vai ajudando o canal, vai se tornando mais utilizado pelas empresas, pelas pessoas, né? Então eu peço que curtam, compartilhem, se possível, inscrevam-se no canal, né, de podcast O Marqueteiro, através das várias plataformas, YouTube, Spotify, Google Podcast, enfim, são várias plataformas que hoje o podcast está sendo veiculado. Então agradeço mais uma vez a presença de vocês e até o próximo podcast. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.